Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Ana. Tudo bom? Tudo e com você? Tudo ótimo. Então, começamos aqui o último dia da Latinoé. Feliz e triste por isso. Não, muito conteúdo bacana já apareceu aqui, né? Vocês estão de parabéns aí. Boa palestra para você. Qualquer coisa, eu tô por aqui. Perfeito, Ana. Muito obrigado. Bom, o pessoal do Latinoair, né, como eu falei para a Ana, muito obrigado pelo convite. Né? Eu estou acompanhando aí todos os dias do evento, está sensacional mesmo. E vamos lá, vamos falar agora um pouquinho de MVP, né? Que é isso, né? Como que eu tiro a minha ideia do papel, Vitor? Eu tenho uma ideia muito legal, como que eu faço? Então a gente vai conversar um pouquinho disso aqui e agora, tá, pessoal? Vocês que estão assistindo a gente, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade na abinha de perguntas que tem aqui do lado do chat, aqui do lado da apresentação, tá? Que se sobrar um tempinho no final, a gente responde aqui para vocês, tá legal? Então vamos lá, né? Antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Vitor, tá? Eu sou bacharel em Ciências da Computação pela USP. Eu tenho algumas especializações em segurança digital, em servidores web, em marketing digital. Tá? Eu já estou nessa jornada de empreendimentos aí, né, há mais de 15 anos. Já passei por mais de 6 startups, na verdade 7 startups. Invisto em algumas outras. Atualmente eu sou CEO aqui da For Events, então dessa plataforma que vocês estão usando aqui, tudo bem? Mas principalmente, gente, eu sou pai de uma princesinha maravilhosa de 2 anos. Ela está cada vez mais uma graça. Tá? E a gente faz tudo isso daqui para ela, para o futuro dela e da criançada aí que está vindo. Né? Mas vamos lá, a gente está falando aqui de MVP, a gente está falando de como tirar a sua ideia do papel, né? E principalmente depois que eu falo que eu sou empreendedor, que eu tenho empresa, que eu sou de TI, que eu sou programador, sempre vem isso daqui, né? Essa fatídica questão que o pessoal fala: Vitor, eu tive uma ideia sensacional. Quando a pessoa coloca ênfase, gente, no sensacional, eu já sei que ela está empolgada, eu já sei que realmente a ideia pode ser boa, né? Que ela está com muita boa vontade aí de realmente fazer acontecer, de tirar essa ideia do papel, né? Mas daí eu sempre chego nela e falo: opa, calma um pouquinho, né? Antes da gente contratar uma software house, antes da gente contratar um programador, ou a gente mesmo colocar a mão na massa, colocar dinheiro, investir tempo, que tal a gente testar? Primeiro a gente respira, né? E depois que tal a gente fazer um teste, né? Validar essa ideia para ver se realmente vai para frente, se a gente não vai dedicar muito tempo, 6 meses, um ano naquela ideia para ela ficar perfeita, aí chega no final e a gente quebra a cara de algum jeito ou de outro. Né? A gente não consegue vender ou algum concorrente chegou antes da gente. Né? Então, para resolver essa questão é que existe o MVP, o produto mínimo viável. Tá? Se você jogar no Google essa questão de MVP, você vai, na verdade, em qualquer literatura, né? Pode ser um livro, pode ser redes sociais e tudo mais, você vai encontrar essa frase aí, que o MVP é você desenvolver uma versão de teste do seu projeto com o mínimo de investimento aí financeiro e de tempo, tá? Mas que também seja capaz de entregar os mesmos valores do produto final. Ficou confuso, né? Então vamos limpar tudo isso. O que eu falo para vocês? Um MVP é você criar o mínimo do mínimo do mínimo para que realmente você consiga testar o conceito da sua ideia, do seu produto final, tá? Mas parece simples, né? É só testar, é só a gente tirar a nossa ideia aí do papel, mas não é tão simples, né, pessoal? Principalmente se a gente pensar em como a gente foi educado, né? Como a cultura funciona, como o nosso mundo capitalista hoje em dia funciona, né? E ele sempre nos leva a querer algo perfeito, algo assim que esteja pronto, né? Aquele software de prateleira, aquele produto que você vai tirar da prateleira, usar e falar: meu, isso daqui está perfeito. Né? E a gente tem uns bons exemplos disso. Né? Um elevador, um carro, um avião. Ninguém quer entrar num elevador que está em testes, né? Que tem o mínimo do mínimo do mínimo da segurança. Ninguém quer isso. Ninguém quer receber uma cartinha da Azul falando, né? Vitor, estamos testando um novo avião que tem só uma turbina. Ele pode cair, como pode não cair, mas sinta-se. Não, ninguém quer isso. Né? Então, assim, para alguns tipos de produto, né? Principalmente quando a gente está falando em produtos físicos, aí realmente faz toda a diferença você consumir o produto final.
aquele produto que levou 5, 10, 20 anos para ser desenvolvido. Né? Até porque é só a gente pensar, custo elevado. Imagina você fazer um recall de um avião, por exemplo, de uma frota de aviões. Né? Imagina a dor de cabeça de fazer isso acontecer. Né? Sem contar possíveis atualizações, a complexidade, a dificuldade disso. Né? E do outro lado aí nós temos os produtos virtuais, tá? E quando a gente está falando de produtos virtuais, tudo se torna mais simples. Né? Vamos pensar no Instagram, por exemplo, quando eles tiraram aquela possibilidade de você ver quantas curtidas tinha cada um dos posts, né? Aquilo foi um rebuliço imenso, mas assim, foi extremamente, entre aspas, né, simples deles realizarem essa atualização. Né? Você, como usuário final, você nem teve que atualizar seu aplicativo, ele fez isso automaticamente para você. Né? Então, quando a gente está falando de internet, quando a gente está falando aí de produtos e serviços virtuais, é muito mais simples a gente testar hipóteses. E como que a gente vai testar a sua ideia? Vamos criar uma hipótese, vamos criar esse MVP e a gente vai testar ele. Né? O mínimo do mínimo que vai acontecer é a gente vai ter um retorno negativo. Né? Ah, não deu certo. Mas é muito interessante a gente ter esse retorno negativo em 5 dias, por exemplo, do que a gente levar 6 meses construindo esse projeto, esse produto, esse serviço, para chegar lá no final e ter essa resposta. Ah, não deu certo. Né? Então, quando a gente fala de MVP, pessoal, essa é outra imagem que vocês vão encontrar muito aí, né? É basicamente um resumo de tudo que eu falei, tá? Quando a gente estiver testando uma hipótese, tá? O que que a gente faz? A gente cria o mínimo do mínimo do mínimo, como por exemplo, a gente cria um skate, né? 5 dias aí, a gente coloca uma madeirinha, coloca algumas rodinhas e pronto, criamos o nosso skate. A gente coloca esse skate no mercado para que os usuários possam testar se realmente faz sentido, se está sendo legal, se não está, se está cumprindo os objetivos do seu projeto, né? Como, por exemplo, o meu objetivo aqui é que a pessoa consiga se locomover mais rápido, por exemplo. Eu consigo fazer isso com skate, eu consigo fazer isso com patinete, com uma bicicleta e com carro. Eu não preciso ficar 5 anos desenvolvendo um carro para eu atingir esse objetivo. Tá? Então, basicamente, o conceito de MVP, pessoal, é isso. Tá? É realmente você pensar no mínimo, só que também consiga testar, atingir os mesmos objetivos do seu produto final. Tudo bem? Então, bem simples, né? A teoria é sempre muito simples, tá? E vamos agora para alguns exemplos. Agora vai ficar legal, vai ficar legal. Acredito que vocês vão ficar de boca aberta. Meu Deus, eu não sabia que isso era um MVP, tá? Quem não conhece essa imagem? Eu acho que dos últimos 20 anos é uma das imagens aí no setor de tecnologia, uma das imagens mais famosas, né? Deixa eu até abrir na telinha aqui do chat, ó, só para ver vocês. Tá. Então, essa é uma das imagens mais famosas, foi o lançamento do primeiro iPhone em 2007. Pessoal, olha isso. 2007 parece que faz muito tempo, e realmente faz muito tempo, né? A gente está ficando velho, mas assim, para surpresa de todos, né, inclusive de concorrentes da Apple e tudo mais, eles lançaram esse smartphone, que na época nem existia smartphone, para vocês terem uma ideia. Era aqueles celulares que realmente serviam para ligação, SMS, no máximo um joguinho aqui, outro ali, tá? Mas enfim, eles lançaram esse aparelho sendo um MVP. Esse aparelho você não conseguia nem copiar e colar um texto, para vocês terem uma ideia. Você não conseguia fazer transferência de arquivos. E mesmo assim, eles lançaram, colocaram no mercado e foi realmente um divisor de águas. Tá? E o que eles estavam testando aí? Vocês conseguem pensar, talvez? Né? Se não tinha as funções básicas de um celular, por que eles lançaram? Né? Conseguem pensar? Bom, acertou quem falou aplicativos, tá? Foi a primeira vez que um celular tinha esse conceito de aplicativos. E esse era o objetivo da Apple lá em 2007. Eles queriam testar para verificar se esse conceito de aplicativos faria sentido. Né? Era algo extremamente novo. Né? A gente que está vivendo agora, em 2021, quando a gente fala de um aplicativo de celular, é como se eu estivesse falando aqui de um controle remoto. Né? Mas em 2007 era um conceito completamente novo.
você conseguir moldar o seu celular da sua forma, instalar um aplicativo, remover, minha câmera está aqui, eu quero colocar aqui, era algo assim de outro universo. E eles realmente também não sabiam se ia para frente, se ia dar certo, se não ia dar certo. Então foi por isso que eles criaram esse aparelho basicamente com essa função de aplicativos. Né? Já tinha alguns aplicativos padrões, como hoje em dia tem, e eles também já tinham lançado a loja de aplicativos, né, onde as pessoas podiam baixar novos aplicativos e tudo mais, e foi um sucesso. Foi um sucesso. Né? Então a gente pode pensar que eles começaram com o skate ali, né, algo bem simples, e versão 2, 3, 4, até a versão 11, 12 do iPhone aqui, pode ter certeza que eles já alcançaram aí, não o produto perfeito, porque quando a gente fala de tecnologia, não existe um produto perfeito, né? Existe um produto em constante melhoria. Mas com certeza eles já atingiram essa marca 5 aí, de um produto que está testado, que está consolidado no mercado, e agora realmente é só criar novidades. Tá? Então, esse é um bom exemplo de um MVP, tá, pessoal? Um outro exemplo, esse daqui eu não preciso nem falar, né? A rede social aí do Facebook, que já virou até filme e tudo mais, nasceu sendo um MVP. Né? O nosso amigo Mark, ele tinha essa ideia brilhante de criar essa rede social, tá? Mas ele falou, opa, eu não vou lançar para o mundo todo, o mundo que estava ali com o MySpace, com o Orkut, com algumas outras redes sociais brigando pau a pau, não vou lançar. Eu vou fazer um teste primeiro dentro da minha universidade. E foi isso que ele fez. Ele testou na Universidade de Harvard, apenas os alunos tinham acesso à rede social que na época chamava thefacebook.com, né? E ele validou uma série de conceitos, de ferramentas, colheu feedbacks, o que deu certo, o que não deu certo, até que chegou no momento, né? Ele saiu ali do skate e ele foi caminhando até chegar perto do carro e ele falou, opa, agora eu tenho um produto que pode ser usado pelo mundo. Tá? Então foi um outro MVP que deu certo. Ele começou fazendo o teste, viu que dava certo, provou o conceito, provou a ideia dele ali, a hipótese, né? E daí realmente investiu e colocou no mercado. Tá? Então esse é um bom exemplo também. Agora, esse exemplo aqui, as pessoas mais jovens não vão entender nada do que eu for falar, tá? Porque iFoods da vida realmente consumiram essa empresa. Mas quem aí lembra do Groupon, de cupons de descontos, do Peixe Urbano, que era bem famoso lá no Rio de Janeiro, né? Quem aí lembra? Tá? O que que era esse Groupon? Basicamente, você entrava no site, escolhia um cupom, né? Ah, eu quero um cupom que me dá 50% de descontos no restaurante X. E daí você ia no restaurante X com esse cupom e você aplicava, você ganhava 50% de desconto. Tá? E assim, na época que a gente usava, né, e não faz muito tempo, né, faz o quê? Uns 4 anos, talvez, 3, 4, 5 anos, né, já era um aplicativo tudo automático. Eu apertava aqui, o restaurante recebia lá, gerava nota fiscal, tudo automaticamente, lindo aquelas ideias que a gente tem de criar aplicativo para automatizar, né? Basicamente é o que o Groupon e o Peixe Urbano fazia, mas eles não começaram assim, pessoal, tá? Pasmem, tá? A primeira versão do Groupon era um site estático. Imagina aquele site que o seu sobrinho faz, ou que você faz em 5 minutos. HTML, CSS puro, jogou lá. Era um site estático com um formulário simples. Aí, quando as pessoas preenchiam o formulário, os donos do Groupon recebiam um e-mail, tá? Eles aguardavam a transferência bancária do pagamento daquele cupom, eles abriam o Word, eles criavam o cupomzinho lá, um modelo de cupom, eles geravam um PDF disso, eles mandavam para o usuário, né, para o cliente final, eles pegavam no telefone, ligavam para o restaurante e falavam, ô restaurante, acabei de vender um cupom, prepare-se. Olha isso. Eles faziam tudo isso de forma manual. Então, assim, esse foi o MVP do Groupon. Ao invés de já cair de cabeça, de já criar um aplicativo, de já gastar milhões em tecnologia, eles arregaçaram as mangas e decidiram fazer tudo na mão, para realmente provar o conceito, provar a ideia. Tá? É isso, pessoal. MVP é isso, é provar da forma que você achar mais rápido e que você gaste o mínimo aí de dinheiro possível. Tá? Então, é um bom exemplo também. Bom, vou citar agora 2 exemplos aqui da For Events.
tá? Eu não sei se vocês estão vendo, mas eu estou na nossa sala de reuniões aqui, e aqui na sala de reuniões a gente tem cada ideia maluca que vocês não fazem ideia, tá? Surge uma ideia aqui, surge outra ideia ali, aí às vezes a gente pega uma ideia e faz um MVP, que foi o caso desse aplicativo. Tá? A gente teve a brilhante ideia assim, será que um aplicativo de celular só para controle de presença faz sentido? Será que os organizadores dos eventos, da Latinoware, por exemplo, quando voltar nos eventos físicos, né, nos eventos presenciais, será que eles usariam um aplicativo só para isso? Tá? Pois bem, em 2 semanas nós criamos esse aplicativo aqui que era extremamente simples, né? Para a gente realmente desenvolveu da noite para o dia. Algo muito simples, como vocês veem aqui, é uma lista dos participantes e um botãozinho de check do lado. Quando a pessoa chegava ali, perguntava o nome dela, e checava e ponto final. Morria aí. O aplicativo fazia só isso. Colocamos para rodar em 2019 inteiro. Então, é aquele tipo de ideia assim, que a gente cria aquele projetinho simples, coloca para rodar e esquece que ela existe, basicamente. Fica dando suporte básico ali, esquece que ela existe e depois de um tempo a gente realmente valida se deu certo ou não. E, para nossa surpresa, 90%, eu não estou falando de 5%, eu estou falando de 90% dos nossos clientes usaram, adoraram esse aplicativo. Realmente se tornou um diferencial tão grande que assim a maioria depois disso chegava e falava: Vitor, eu só vou fechar com vocês se esse aplicativo tiver incluso. Então, assim, o MVP deu certo, né? Começamos aí com um skatezinho, partimos por uma bicicleta depois de corrigir alguns erros, alguns bugs, e provamos que realmente deu certo. E é por isso que mês passado nós lançamos a versão final desse aplicativo. Olha que lindo ele ficou, pessoal. Obviamente, hoje em dia ele faz muito mais que apenas controle de presença, mas graças a esse MVP, graças a esse teste que a gente fez em 2019, nós tivemos aí propriedade, né, e segurança para realmente investir nesse projeto, criar toda uma squad, uma equipe para focar nesse projeto do aplicativo. Então, conseguimos o nosso carro aí depois desse MVP, tá? Um outro exemplo aqui de um MVP que deu errado. Na verdade, deu errado não, que MVP serve para isso também. Mas enfim, tivemos outra brilhante ideia. Assim, vamos economizar árvores? O que vocês acham? Vamos acabar com as credenciais dos eventos, aqueles crachazinhos, né, que ficam no nosso pescoço, e a gente tem acesso ao evento. Vamos acabar com isso. Vamos criar um sistema onde o organizador do evento, ele montava isso daqui, né, através aí de um arquivo do Word e tudo mais, montava esse modelo e o sistema automaticamente criava PDF, né, um PDFzinho para cada participante, e aquilo era o crachá virtual dele. Simples assim, tá? A gente fez esse MVP em 4 dias. A gente teve essa ideia numa segunda, na sexta ela estava rodando. Os clientes já podiam começar a usar. Vocês verem assim, como que foi rápido, né? E assim, rodou em 2018 inteiro, é aquele outro tipo de projeto. A gente cria projetinho, deixa lá, faz a divulgação, cria o helpdesk, orienta o nosso time a dar suporte, ponto final, tá? E para nossa surpresa, mas dessa vez do outro lado, né, só 5%, e assim, eu estou falando de mais de 1.000 clientes, tá, pessoal, a cada ano aí que a gente tem. Só 5% realmente usou, e esses tiveram uma experiência péssima, infelizmente, tá? Porque essa lógica de crachá virtual realmente não pegou. Né? As pessoas gostam daquele crachazinho físico. Eu coleciono meus crachás físicos, né? Sendo bem sincero. Então, assim, realmente não deu certo. Mas, assim, o MVP serve para isso também. O MVP serve para a gente testar e não dá certo. Ótimo. Né? Gastamos aí 4 dias de produção, muito melhor do que gastar meses para a gente ter essa mesma resposta lá na frente. Né? E o meu último exemplo foi, né, a minha primeira startup, tá, pessoal? Que aconteceu isso. Olha que logo linda! É aquele primeiro filho que a gente tem, sabe? O nome já era bonito, chamava www.marca.la. Era uma ideia genial. O que que era? Era uma plataforma para gestão de agendamentos de quadras esportivas. Então, assim, se você já jogou futsal, uma quadra society, já jogou tênis, você sabe a complicação que é realmente você agendar, né? Você tem que ligar lá, você tem que ver um horário disponível e tudo mais, né? E o nosso objetivo aqui
foi realmente automatizar tudo. Nós demoramos 6 meses para desenvolver tudo. O painel de administração, o site, os aplicativos para iOS, Android, isso foi em meados de 2015. Era extremamente raro encontrar desenvolvedor iOS, e nós éramos desenvolvedores iOS, então já era um grande diferencial, né? E testamos isso numa quadra de um parceiro. Só que, depois de 6 meses, muito dinheiro e tempo investido nisso, nós descobrimos que o nosso parceiro era uma exceção à regra, né? Que a gente estava colocando muita tecnologia em simples quadras de futsal e que os funcionários não se adaptaram, não conseguiriam usar. E os donos das quadras viraram para a gente e falavam: ó, Vitor, não vale a pena eu ter que demitir meu quadro de funcionários, contratar pessoas mais jovens só para usar o software de vocês. Então, assim, por falha, né, por não ter feito um MVP, nós rasgamos aí 6 meses de projeto, de planejamento, de investimento e de desenvolvimento, tá? Então, um outro exemplo aí, né? Mas MVP, então, pessoal, basicamente é isso. Você constrói, você coleta informações, você analisa os dados, né? E você melhora o que você fez ou você mata aquele projeto. Basicamente assim, né? Um bom exemplo disso é o próprio Gmail. Não sei se vocês lembram, mas assim, o Gmail, ele foi em versão beta, ele era um MVP, ele ficou em MVP por anos, se eu não me engano, 5, 10 anos em versão beta. Ele só deixou de ser versão beta, né, de se tornar a versão final do provedor de e-mails da Google, né, nos últimos anos. Então, assim, isso é algo extremamente comum, né? E é o que acontece na maioria dos softwares, principalmente quando a gente está falando de aplicativos ou de softwares online e tudo mais, né? É esse loop, essa constante infinita. A gente constrói, a gente coleta informações, é uma das partes mais importantes, coletar informações, né? Senão a gente não sabe o caminho que a gente precisa seguir. A gente analisa essas informações e define um plano ou para melhorar e continuar o loop ou para matar esse projeto e partir para o próximo. Tá, pessoal? Então, basicamente, aí, em poucas palavras, o MVP é isso, tá? E o que eu sempre falo é que, assim, o feito é melhor do que o perfeito. Então, às vezes, a gente fica muito, eu só vou tirar minha ideia do papel quando ela estiver perfeita, eu só vou fazer isso depois que eu tiver isso. Aí, quando a gente vê, a gente pisca o olho, né? A ideia não tem propriedade, ninguém é dono de uma ideia, né? Então, às vezes, a gente pisca o olho e o seu vizinho já desenvolveu sua ideia, já saiu na sua frente, já se tornou seu concorrente, às vezes se tornou uma startup bilionária, um unicórnio, e você realmente ficou com essa ideia na cabeça e parou aí, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Vamos tirar as ideias do papel aí, tá? Muito obrigado. Basicamente era isso que eu queria falar aqui com vocês. Estão meus contatos aqui do lado, o meu e-mail, nosso site aqui da For Events, nossas redes sociais. E, senhorita Ana, foi um prazer. Basicamente é isso. Prazer foi meu, Vitor. Prazer foi nosso, né? Eu vou colocar os teus contatos aqui no chat geral do YouTube já para ficar registrado. Perfeito. Um minutinho. Prontinho. Todos estão lá no chat do YouTube. Perfeito. Agradeço o convite novamente, Ana, e um ótimo evento. Ótimo finzinho, né?